candomblé, se você já usou quelê, se já foi adochado, com certeza é importante saber sobre a história de Bamboche ou Biticô. Eu sou Babalorixá Neto de Oxá, do Axé Congonhal, e vou contar para vocês a história do patriarca do candomblé, responsável pela inauguração, pela fundamentação da Casa Branca do Engenho Velho, responsável também por fundamentos muito importantes do Opoafonjá, da família do Axé Bamboche e também sobre a casa lá do sítio de Paiadão, em Recife. Vem comigo que eu vou mostrar tudo a vocês. Da Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, inaugurada ou fundada em 1709. Tem 312 anos de história essa igreja. É também um cemitério de escravos e aqui jaz os restos mortais de Bamboche ou Rodolfo Martins de Andrade, Bamboche ou Biticô. Eu vou contar um pouco sobre do que acontece e de como foi e o porquê essa igreja é tão importante. Aqui dentro dessa igreja, durante suas missas, elas, com a permissão e com muito respeito à liturgia do candomblé, realizam suas missas e orações às sons de jexá, de tambores e de agugu, representando e rememorando os ancestrais responsáveis pela fundação desse templo. Daquela história que eu falei sobre o candomblé da Barroquinha, de Anaçô, de Babacicá, terem retornado à África Oió e logo depois ter retornado para o Brasil Marcelina Obatossi para fundar a Casa Branca, o Engenho Velho. Então, e Anaçô, quando foi para Oió e Babacicá também foi para a África, Marcelina ela voltou 7 anos depois, alguns acreditam que a partir de 7 anos depois, e veio com ela no mesmo navio Tio Bamboche. Acredita-se que Tio Bamboche tenha nascido por meados de 1820 e eles tinham ido para a África, né, e Anaçô, com toda a sua corte, por volta de 1837. Em 1847, depois de 7 anos, tia Marcelina volta, trazendo Bamboche ou Biticô. Acredita-se que ele era livre quando chegou aqui no Brasil, foi tornado escravo. Algumas pessoas chegam a perguntar e a questionar se Marcelina era senhora de Bamboche, se ele foi escravo dela, mas na verdade não. Ela foi responsável pela libertação ou pela alforria dele. Bamboche, ele adquiriu o nome de Rodolfo através do seu senhor ou do seu dono, que era Manuel Martins de Andrade, que era um homem muito rico e possuía, em média, 52 escravos. E entre eles estava o tio Bamboche, com seu nome africano, mas seu nome brasileiro era Rodolfo. Rodolfo Martins de Andrade, tio Bamboche, é de uma família muito importante de Oió. Bamboche quer dizer, em tradução livre do Yorubá para o português, ajude-me a segurar o Oxê, o machado de Xangô. Em Oió, essa família é responsável por guardar o machado mais antigo do culto de Xangô, além de alguns outros potes e artefatos que eram do próprio Xangô em sua encarnação, quando foi o terceiro alafim de Oió. Após a fundamentação da Casa Branca do Engenho Velho, aqui em Salvador, e também da iniciação de Mãe Aninha Obabi, que é a responsável pela fundação do Opoafonjá, a pedido de Mãe Marcelina Obatossi, Bamboche viaja também ao Rio de Janeiro, onde ali funda o Opoafonjá. Mas antes de ir ao Rio de Janeiro, o primeiro lugar que Bamboche saiu depois que veio para cá, para o Brasil, o primeiro
estado, a primeira província que ele foi para Pernambuco, junto com seu amigo Joaquim Vieira Obaçaniá, que é conhecido como Essaoburô, um importante ancestral ligado também à fundamentação da Casa Branca. Esses dois senhores, esses dois africanos, um de origem verídica vindo de Oió e outro acredita-se ser africano ou descendente de africanos, que era tio Joaquim Obaçaniá, foram para Pernambuco para ajudar na fundação do Ilê Axé Obá Ogunté, que é lá o sítio de Paiadão. Logo após a fundamentação, logo após esses anos, esses períodos de fundamentação dessa casa em Recife, eles viajam para Oió, para a África, para fazer um resgate ancestral, cultural e religioso do culto de Xangô. Bom, vamos falar agora algumas curiosidades sobre esse grande patriarca do candomblé. Bamboche Bitiko foi o responsável pela instituição do culto de Xangô em sua plenitude, através do Quelê, através do Oxu. Sabe-se que, em princípio, lá na origem, muitos orixás não usavam o Quelê no pescoço quando eram iniciados. O Quelê é uma joia de Xangô que os iniciados em Oió usam. E logo após a influência de Bamboche, todo o candomblé passou a adquirir, a usar o Quelê para todos os outros orixás. Bamboche Bitiko foi o responsável por estabelecer uma técnica e uma modalidade de jogo de búzios, que é conhecido como a técnica Bamboche, que hoje é largamente utilizada no candomblé e que muitas pessoas não sabem nem a origem e o porquê. Mas você sabia que o nome dos Odus foi rebatizado por Bamboche? Pois é, lá na África, os Odus eles têm um nome específico e na Nigéria eles têm um nome próprio. E aqui no Brasil ele foi adquirido outro nome que foi um nome mais adequado à situação da chegada desses Odus aqui no Brasil. Joaquim Vieira da Silva, acredita-se que foi um dos melhores amigos de Bamboche, Obaçaniá, era um pai de santo, um babalorixá que tinha um terreiro ali na região do Rio Vermelho. Obaçaniá quer dizer o rei se vinga do sofrimento. Então a gente pode entender aí qual foi o motivo da iniciação, qual foi as consequências que levaram à iniciação. Talvez por algum momento de sofrimento da família, ou da mãe de Joaquim, ou até mesmo dele. E o rei Xangô, após ele ser iniciado, vingou ele de um sofrimento que possa ter sofrido. O nome Bamboche é muito importante dentro da tradição de culto de orixá aqui no Brasil e também lá na Nigéria. Existe um bairro em Lagos que se chama Bamboche, que é um bairro brasileiro. Existe uma rua também. Acredita-se que existiam dois Bamboches que eram da mesma família, tão influentes quanto. Aqui no Brasil a gente tem o terreiro do Pilão de Prata, o terreiro Ilelajuomim, que são descendentes sanguíneos diretos de Bamboche. No Rio de Janeiro também existe o Axé Bamboche, da mãe Regina Bamboche, mãe Regina de Iemanjá, que foi muito conhecida por ser uma ótima e excelente olhadora de jogo de búzios. Talvez acredita-se que foi o melhor jogo de búzios do Rio de Janeiro, do candomblé do século passado. Tia Ciata também, aonde surgiu o samba, né? Tia Ciata era iniciada para Oxum, também era filha de Bamboche Bitiko. Mãe Aninha, né, fundadora do Opoafunjá, foi iniciada por mãe Marcelina Obatuci, junto com a ajuda de Bamboche Bitiko.
Ipadê é um ritual que rememora a ancestralidade masculina desses homens que foram patriarcas do candomblé. Babacicá, como eu falei, que foi Pedro Altran, esposo de Anassô, Bambocheu Biticô, que foi o tio Rodolfo, né, conhecido como Essá o Biticô, Obassaniá, tio Joaquim, que tinha um terreiro que se chamava Roça do Camarão, no Rio Vermelho, que é conhecido como Essá o Burô, no rito do Ipadê. Então existem vários outros personagens masculinos que são chamados e são louvados e rememorados ali no rito do Ipadê, que funciona como uma satisfação a Exu, um chamamento aos ancestrais, uma satisfação aos homens, aos patriarcas do candomblé, além do culto às Iamins e toda a ancestralidade que envolve a nossa religião. Outra curiosidade muito importante que vale salientar é que Mãe Marcelina, fundadora da Casa Branca, possuía 30 escravos. Bambocheu Biticô não foi escravo quando chegou aqui no Brasil, que ele foi escravizado. Mas após a sua alforria, Bambocheu Biticô também teve escravos. Comprou um, depois comprou mais outro e teve vários outros. É interessante observar que mesmo essas pessoas que eram pretas, que eram alforriadas ou que não nasceram escravos, fazia parte da cultura, da sociedade e até uma forma de poder proteger os seus, trazendo escravos de ganho. Eles pegavam uma pessoa, compravam uma pessoa, faziam essa pessoa trabalhar e se ajudarem ali a criar uma comunidade. Em 1872, Bambocheu Biticô e Obassaniá estiveram em Recife na fundamentação do Ilhéu Balgunté, ou sítio de Paiadão. Acredita-se que a data de fundação do sítio de Paiadão é de 1875, porém, eles estavam lá nos períodos iniciáticos, nos processos de fundamentação daquelas casas. Idas e vindas. Em 1886, eles, juntamente com Mãe Aninha Babi, fundam no Rio de Janeiro, ali pelo bairro da Saúde, o Ilê Axé, o Poafonjá. Em 1902, Obassaniá desencarna, retorna ao Orum, deixando a sua roça do Camarão ali no Rio Vermelho para os seus herdeiros, e um pouco tempo depois Bambocheu Biticô também falece. O ritual do Ipadê rememora e dá satisfação a essas ancestralidades do patriarcado do candomblé. Além de ser um ritual voltado para Exu, que é o responsável pela mensagem, por portar as mensagens dos orixás para os homens, para as mulheres, e também dos seres humanos para os orixás, é necessário fazer a reverência a esses ancestrais. Essá o Burô, que é o Bassaniá, Essá o Biticô, que é Bambocheu Biticô, Babá Acicá, que é Pedro Altran, esposo de Anaçoacá. O Axé Bamboché ainda continua muito ativo, também lá em Lagos. O Ilê Bamboché Martins cultua os cultos dos orixás Exu, Ogum, Xangô e Oxum, e também os ancestrais da família Bamboché, como Labô Adiancoró do Guedubê, que é o próprio Bambocheu Biticô cultuado como Egungun naquela família dele lá em Lagos. Através desse vídeo eu quero mostrar o quanto o candomblé e as religiões de matriz africana sempre foram centros de resistência política e social. É durante as festividades, é durante os rituais sacros que é debatido a política, a sociedade, a família, e é refletido também em todos os ensinamentos ancestrais. Então guardem com vocês esse conhecimento, essas curiosidades, curta, compartilhe, comente e manda pra gente sugestões de próximos vídeos. Um beijo no coração, a bênção de todos. Axé. Aqui jaz os restos mortais do patriarca do candomblé.
Música